Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou falar das leituras que eu fiz em setembro, outubro e novembro. Acabei deixando passar um pouco demais, porque setembro eu li bem pouco, eu só fiz 2 leituras. Aí outubro eu já consegui ler um pouco mais, mas eu acho que no meu subconsciente eu pensava que eu ia juntar outubro com novembro e esqueci setembro. Enfim, então, para não ficar muito longo, já vamos falar logo dos livros. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Então, tô deixando mais vídeos de TBR ou de leituras do mês aqui pro canal e fico bem mais ativa no TikTok e no Instagram, então não deixem de me seguir por lá que eu falo mais ao vivo sobre tudo que eu tô lendo, falo também sobre exercício físico, corrida principalmente e jogos, esmaltes, tudo por essas outras redes. E aí o YouTube fica para esses vídeos mais longos assim, falando mais profundidade dos livros que eu li. Então vamos lá. Em setembro, o primeiro livro que eu li foi O Concorrente, de Stephen King, e eu dei 4,5. Eu li esse livro com 2 amigos, a Carol e o Paulo, lá pelo Instagram também sempre falo das leituras conjuntas que eu tô fazendo. E eu gostei bastante desse livro, eu sei que outras pessoas, inclusive outro amigo meu já leu também, não gostou tanto, mas eu achei muito interessante. Ele tem uma vibe assim, Big Brother, porque vai falar do ano de 2025, na verdade, mas uma realidade diferente, onde todas as pessoas são monitoradas e tudo mais, e são obrigadas a assistir os programas de TV que passam, né? Na televisão ali, que é obrigatório eles terem em casa, uma coisa meio jogos vorazes. E a gente tem as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. E essas pessoas mais pobres, além de serem obrigadas a assistir a esses canais de TV, elas podem também participar desses programas que são reality shows para ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa ali na vida. Tem diversos programas. O primeiro que aparece aqui citado no livro, que é o que o nosso personagem principal, o Ben Richards, está assistindo, é de uma esteira, então as pessoas ficam na esteira caminhando numa certa velocidade e respondendo perguntas. Cada vez que a pessoa erra uma pergunta, a velocidade da esteira aumenta até ela não aguentar mais para ela poder ganhar dinheiro. E aí o primeiro participante aqui que aparece acaba tendo um ataque cardíaco no meio do programa, sabe? Isso é tipo, caraca, audiência. E aí, como eu falei, nosso personagem principal é o Ben Richards e ele tem uma filha doente, um emprego que paga muito pouco e a esposa tentando arranjar alguma coisa para fazer que não seja se prostituir, né? Então ele resolve participar desses programas e ele consegue então entrar no programa mais mortal e lucrativo que tem nesses realities, que é o do concorrente, né, basicamente, onde ele vai fugir durante 30 dias de caçadores, matadores profissionais, tudo sendo bem televisionado, e ele tem que meio que fazer um vlog também. E, além disso, a população também ganha dinheiro se vê ele e denunciar. Então vai ser um homem contra todos, né, basicamente. E aí, se ele conseguir ficar, quantos mais dias ele ficar, mais dinheiro ele ganha para a família, né? Ele meio que, se ele não sobreviver aos 30 dias, é meio certo que ele vai morrer, mas esse dinheiro vai sendo mandado para a família. E a gente vai acompanhar, então, isso, essa participação dele no programa e a realidade dessas pessoas. Então, assim, eu gostei muito, achei o final muito filme de ação, realmente. E tem um filme, né, eu ainda não assisti, saiu, eu acho, recentemente, mas no geral eu gostei muito do livro. Depois, em setembro, minha única outra leitura foi o Taming Seven, da Chloe Walsh, que faz parte ali da série de Boys of Tommen, e é o livro do Gibbsy e da Claire. E, por enquanto, eu acho que esse foi o livro que eu menos gostei. Não sei se é por causa da personalidade desses personagens, porque eles são totalmente sunshine. Aqui a gente vai ver o atrás. A Claire é 100% sunshine, mas a gente vai ver a backstory, né, o background do Gibbsy, e realmente foi uma parte bem pesada. Eu não imaginava, eu tinha minhas dúvidas sobre o que acontecia, mas eu não imaginei que seria isso, e é um desdobramento muito grande para se conectar ainda mais com a história da Lizzie, que é o próximo livro único que falta para eu ler. Mas eu dei 4 estrelas, não é um livro que eu não gostei, mas dentre todos os 5 livros que eu li até agora, esse foi o que eu gostei menos, assim, dos personagens. Eu amo o Gibbsy, mas ver a história dele, eu senti que faltou alguma coisa, sabe? Não sei explicar. Eu não fiquei tão obcecada por esse livro quanto fiquei pelos outros. Mas, como eu disse, no geral, eu amo esses livros, amo esses personagens e quero agora, em dezembro, ler o último livro, que é o Release Interno, o livro da Lizzie. Foi o que eu mais demorei para ler, porque todos os outros eu fui lendo um atrás do outro ali por mês. E aí, depois do Taming Seven em setembro, se passaram 2 meses. Então, só falta o Release Interno. Eu estou animada, mas com muito medo, porque também dizem ser o livro mais pesado
e também um livro que muitas das pessoas não gostam por ser da Lizzie, e eu não gosto da Lizzie também. Tento muito, eu sei que ela tem os motivos e etc, mas ela é a personagem que eu não gosto. Então, muitos motivos aí pra estar me segurando pra ler esse livro, né? Vamos ver. E foram as únicas leituras que eu fiz em setembro. Vamos pra outubro, que eu comecei o mês lendo Anjos e Demônios, do Dan Brown, também com a Carol. Saiu um novo livro do autor, né, dessa série, muito famosa, e eu nunca tinha lido nenhum. Eu vi o filme do Código da Vinci também só. Então começamos com Anjos e Demônios, e eu dei 4,5. Foi um livro que eu fiquei bem, assim, intrigada e presa na história até o final. Os mistérios, o modo como é conduzido é muito interessante. Mas já nesse primeiro livro eu senti um quê de receitinha de livro e muitas coisas que são convenientes, sabe? Pra fazer a história funcionar. E por isso que eu tirei essa meia estrela. Mas gostei bastante, o final pra mim foi bem surpreendente e a escrita é muito gostosa. Logo depois eu assisti o filme, odiei, porque eu terminei de ler o livro e já fui ver o filme, e tinha muitas diferenças, então eu não gostei tanto. Mas tudo bem. Depois, com o Wellington e a Luyara, a gente leu A Empregada, da Frida McFadden, não sei. E eu dei 4 estrelas. Gente, essa é uma autora muito famosa de suspense, que eu sempre ficava, pô, será que é hype? Porque muita gente falando bem, muita gente falando mal, mas eu amei esse livro. Uma vibe meio garota exemplar, eu amei, amei. E eles também, a gente gostou muito no geral do livro, dessa leitura conjunta. A gente vai ver o filme quando sair, ver o filme juntos. E até queremos ler mais coisas dessa autora. Mas eu não pretendo ler a sequência. Aí eu já acho que ficou demais. Mas basicamente é a história de uma mulher que ela tá sem emprego, ela é ex-presidiária, e aí ela tá precisando de dinheiro, tá precisando de emprego, se candidata para uma vaga como empregada numa casa extremamente rica, e contra todas as chances, ela é contratada, e aí ela começa a perceber como a dona dessa casa é esquisita. Como ela fala uma coisa pra ela, depois ela diz, não, eu nunca falei isso. Por exemplo, vai buscar minha filha na escola agora, você tem 15 minutos que ela já tá saindo. E aí desliga sem nem falar onde é a escola, a menina se desdobra pra chegar lá. Quando ela chega, a menina tinha carona. E aí ela fala, não, mas ela mandou buscar ela. E aí a mulher que ia dar carona fala, então vamos ligar pra ela. E quando ligam, ela diz, não, eu nunca disse pra você buscar minha filha, por que eu faria isso, sabe? Esse tipo de situação. Me lembrou muito mesmo Garota Exemplar, mas também me lembrou Verity, e eu amo Verity. Então, assim, achei um clima muito bom, gostei bastante, quero ler outras coisas da autora. Também no Kindle eu finalizei, né, o Outlander, da Diana Gabaldon, primeiro livro dessa série gigantesca, e gente, que jornada, eu amei esse livro, dei 4,5, só que eu senti mesmo que não foi um 5 estrelas, sabe, também não foi um favoritado, mas eu sempre penso sobre esse livro, e é uma história de Highlander, né, então a gente tem uma personagem, eu não vou lembrar anos, porque eu sou muito ruim com isso, mas é tipo assim, uma questão de 500 anos de diferença, né, mas ela tá lá pós Segunda Guerra Mundial, na Irlanda, né, Irlanda? Escócia. Eu sempre confundo os dois e eu nem sei porquê. Ela tá ali, então, de lua de mel, de férias com o marido, e ela vê um círculo de pedras e esse círculo começa a zumbir. Quando ela toca nessa pedra, ela volta no tempo e cai nessa área ali de Highlanders escoceses, cheios de guerra, e é quando ela conhece o Jamie, né? Enfim, não tem como explicar essa história, gente, porque é um livro que acontece tanta coisa, mas tanta coisa. E eu li com a Luyara, então fiz muitas leituras conjuntas aí no mês de outubro, comecei muitas coisas, e a gente leu muito na paz, pouquinho a pouquinho, demorou bastante tempo para eu terminar esse livro, mas foi uma experiência muito boa. E aí eu falei, agora eu vou ver a primeira temporada da série, que eu achei muito fiel, gostei muito da série também. Só que eu parei no último episódio, porque o final desse livro, ele é muito pesado. Assim, uma das coisas mais pesadas, assim, que eu li nesses últimos tempos, que é essa parte do Jamie, né? Quem leu, viu, sabe? E aí eu assisti toda a temporada em, sei lá, uma semana, e chegou nesse último episódio, e eu estou há mais ou menos 1,5 mês sem ver, porque, não sei, não me deu coragem. Eu preciso assistir pra gente poder seguir pro próximo livro, mas eu admito que eu fiquei bem impactada com o livro, e aí com um pouco de medo da série. Mas quero ler o próximo, vou ler também com a Luyara, a gente vai lendo bem na paz, assim, como deu pra ver, né, a gente leu um em outubro, agora deu espaço de novembro, dezembro a gente começa o 2, e vamos indo assim, pra terminar essa série que acho que tem 9 livros, e todos com mais de 700 páginas, então tem que ser uma leitura bem tranquila. Aí, com a Carol e o Paulo, eu li Os Radley, do Matt Haig, e eu dei 3,5.
Matt Haig é o autor de Biblioteca da Meia-Noite. Eu fiquei com medo de ser um livro mais nessa vibe, porque eu não tô muito nessa vibe, mais livros, não autoajuda, mas, sabe, essa vibe de livro. Mas não é, é a história sobre uma família de vampiros, que são os Radley, mas no caso só a mãe e o pai sabem que são vampiros, e os filhos não sabem. Eles têm problemas de pele, a menina quer ser vegetariana e ela passa muito mal sendo vegetariana, eles não sabem que são vampiros, né? Até que acontece uma coisa que obriga os pais a terem que revelar essa coisa para os filhos, e também acaba trazendo para a vida dessa família novamente uma pessoa, que no caso é o irmão do pai da família, que causou muitos problemas e muitos traumas neles, né? E ele é introduzido novamente nessa história, que também traz a atenção da polícia para essa família. E a história estava muito legal, era muito interessante, mas eu achei que o final foi ruim. Em outras palavras, ruim. Teve muitas inconsistências, eu achei, muita ponta solta, o final foi rushado, não curti tanto. E, enfim, é isso. Ele tinha muito potencial, mas no final acabei não curtindo tanto quanto eu esperava. Para mim foi um livro bom, eu recomendo a leitura, mas o final me decepcionou. Depois eu li um mangá que é o Pedacinhos, do Shintaro Kago, e gostei, achei uma vibe bem diferente. Dei 3 estrelas e meia também. Eu li isso aqui mais assim, recomendação do Jiu-Jitsu. Li a biografia dele, ele citou vários outros mangakas e eu acabei pegando esse aqui pra ler então. E eu gostei de alguns, não gostei de outros, mas realmente assim, ainda prefiro ficar com o Jiu-Jitsu. Eu senti que esse aqui, ele tem um estilo e um teor muito mais sexual do que eu esperava. E, enfim, eu gostei muito da primeira história, que é uma mescla ali do autor contando sobre ele mesmo e criando uma história, então foi a que eu mais gostei do mangá inteiro. E o traço também é muito bonito. Só não foi assim o meu favorito, eu não sei se eu leria, mas não sei se eu compraria outra obra do autor. E aí a minha última leitura de outubro foi O Pai Nosso, do Igor Fonseca, também foi no Kindle, e também leitura conjunta com a Luiara e o Wellington. É um livro nacional que a gente pegou no Exploda Seu Kindle e resolveu ler junto ali por ser uma vibe mais terrorzinho. E eu dei 4 estrelas, foi uma história muito boa, ela vai falar de um padre, né, recém-tornado padre, que é mandado para Rio Preto, se eu não me engano, porque ele vai substituir o padre que tá lá, né, para comandar aquela congregação, igreja. E ele começa a notar uns comportamentos muito estranhos nesse padre, uma relação muito estranha com algumas pessoas e algumas crianças, e ele quer investigar isso, mas a gente percebe durante o livro inteiro que esse personagem não é totalmente são, ele não é um narrador 100% confiável. E aí esse livro traz muito assim de uma vibe em que ou você acredita ou não, e tudo bem, as duas formas vão funcionar muito bem para a história. Então eu gostei muito da escrita, eu até fui procurar outras coisas, mas é o único livro publicado desse autor. E foi um livro, assim, muito bom pra gente ler nesse mês do horror. Ele é bem psicológico e é um tipo de livro de terror que envolve essas coisas de possessão e demônios, etc., que eu mais gosto, que é quando ele traz uma única história, mas com elementos que tornam possível que você tire sua própria conclusão de é real ou não é, sabe? Eu adoro esse tipo de história, então gostei bastante e recomendo, mesmo fora de promoção, assim, Exploda Seu Kindle, é um livro que é bem baratinho, então vale a pena vocês verificarem ali no Kindle. E aí passamos para novembro, e novamente começamos com mais uma leitura conjunta que eu li com a Carol e a Josi, que é o Floresta dos Suicidas, do Jeremy Bates, e vai falar desse grupo de amigos e algumas outras pessoas que eles planejam fazer a trilha, né, da subida do Monte Fuji, no Japão. Eles moram já no Japão há muitos anos, são professores de inglês no Japão, a maioria deles, e juntam-se nesse grupo, né, que tem o nosso personagem principal e a namorada dele e algumas outras pessoas. Mas quando eles chegam lá, eles descobrem que vai chover e aí vai ter que cancelar essa viagem. E aí eles encontram duas pessoas, um casal saindo ali do local, que fala para eles: a gente também ia fazer a trilha, não vai dar certo, então a gente vai para a floresta Aokigahara e vai acampar por lá. E essa floresta é a famosa Floresta dos Suicidas, né? Que ela é conhecida exatamente pelo fato de que as pessoas vão para lá para tirar a própria vida. E eles entram num debate se vai ou não vai. Inclusive um dos motoristas ali, que é japonês, fala: olha, eu não vou, me recuso. Mas no final eles resolvem ir até lá, então dá uma volta, etc. E metade dessas pessoas, inclusive, né, desse grupo, a motivação é ir até lá e poder ver um corpo.
Então, eles têm essa motivação, essa coisa de vamos procurar e tal, enquanto a outra metade tá tipo, vamos lá, vamos acampar e vamos embora. Mas muitas coisas começam a dar errado, muitas coisas bizarras, e o final dessa história é surpreendente. Eu achei surpreendente, não estava esperando em nada isso. Dei 4 estrelas, acho que eu já falei, e gerou um debate muito legal também ali no grupinho. Foi muito impactante, porque também tem esse teor de é sobrenatural ou não é, e traz explicações muito concisas, então eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa e super daria um filme incrível isso aqui, sério, muito, muito bom. Eu acho que tem alguns filmes sobre essa floresta, mas não especificamente essa história, né? E é um livro, então, da Dark Side, então tem aquela beleza. Depois, com a Luyari Wellington, mais uma leitura conjunta, lemos Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver, que fez um burburinho aí recentemente, né, com as pessoas lendo. Eu dei 4,5. Foi um livro muito suspense psicológico, coisas absurdas acontecendo. A gente teorizou muito, mas basicamente a base ali da história é um casal, duas mulheres se mudam para uma casa. Elas pretendem reformar essa casa, depois vender, é um negócio que elas fazem, né? O trabalho assim que elas têm. A Charlie sai de casa e deixa essa menina. Esqueci o nome da personagem principal. Mas fica, acho que é Eve. Ela fica sozinha na casa e aí alguém toca a campainha. Ela abre e tem uma família, a mãe e o pai, e 3 filhos. E ele fala: olha, eu já morei aqui quando era criança, muitos anos, e eu queria mostrar a casa para minha família. E depois de muito debater, tentar ligar para a esposa, etc., ela acaba deixando eles entrarem. E a partir daí, um monte de coisa acontece para eles não irem embora. E isso começa a ficar cada vez mais doido. É uma história, assim, muito creepypasta, e eu amo esse tipo de história. É um livro que eu terminei e já falei, vou dar 4,5 estrelas, gostei bastante do livro. E aí, lá no grupo, foi divergente, né? A Luiara e o Wellington tiveram opiniões diferentes, notas diferentes, mas quanto mais a gente discutia, mais a nota subia para eles, sabe? De tantas teorias que a gente trouxe. E isso é muito legal. Eu acho que é um livro muito bom para você ler com pessoas, né? Com outros amigos, porque gera muita discussão e muita teoria, muitos pontos de vista, coisas que você nota e outras pessoas não, e vice-versa. Então foi bem legal. E depois com a Carol também. Gente, é muita leitura conjunta esses últimos tempos. Eu li Código da Vinci, do Dan Brown, que é o segundo livro, então, dessa série do Robert Langdon. E eu dei 4 estrelas, meia estrela a menos do que Anjos e Demônios. No geral, eu achei que nesse livro, a história em si, o mistério, as coisas que ele trouxe foram mais legais do que no primeiro livro, mas a escrita eu achei que não foi tão legal, o ritmo, a fluidez da história não foi tão legal, porque com Anjos e Demônios eu fiquei bem mais obcecada e fixada naquela história, querendo ler o tempo todo, e esse aqui não, foi mais lento pra mim. E eu consegui sentir ainda mais essa coisa da receitinha, porque seguiu muito certinho. O final, pra mim, deu uma broxada tenebrosa, porque é a mesma coisa, né? Ai, o cara tão charmoso ficou com a mulher, ai, porque tudo aponta pra esse cara, daí no final é esse cara, tipo, sabe? Essa mesma receitinha que no segundo livro ainda foi possível aproveitar, mas que eu sinto que vai ficar cansativo se todo livro for a mesma coisa. Então esse é o meu medo. Mas ainda assim foi uma história muito legal e o mistério que ele traz é muito interessante. Eu acho que o que brilha nesses livros é realmente todo esse teor histórico que ele traz no meio de um mistério. Então, muito legal. Aí terminei uma série, finalmente, um daqueles livros de quero ler até o final do ano. Terminei O Fim da Morte, do Cixin Liu, o terceiro e último livro dessa trilogia de Problema dos Três Corpos. Dei 3,5. Dentre todos os livros da série, dentre toda essa trilogia, esse foi o meu menos favorito, porque eu achei que ele é muito grande, muita coisa acontecendo. E depois de 3 livros, eu já estava um pouco cansada, um pouco saturada, e nos outros livros isso também aconteceu. Quando chegava no final do livro eu já não tinha mais como absorver todos esses quesitos, esses teores científicos que ele estava trazendo para a história, mas aqui isso aconteceu muito mais cedo. Na metade eu já estava tipo, o que está acontecendo? Então, assim, foi um ótimo fechamento para a história. É bem agridoce, triste, porém esperado, eu acho. E ele liga todas as pontas soltas deixadas nos outros livros. Eu entendo porque esse é maior, já que a gente tem no primeiro livro um núcleo de personagens, no segundo outro núcleo e no terceiro outro. Mas esse terceiro, apesar de ter um núcleo novo, ele acontece ao mesmo tempo que o segundo e o primeiro. Então tem ali coisas paralelas acontecendo. Então ele tem que voltar muito. E ele também traz basicamente todos os personagens que ficaram ali pelo caminho do primeiro e do segundo livro, para dar fechamento na história com todo mundo. Então faz sentido ele ser muito grande.
mas ficou um pouquinho cansativo. No geral, achei uma ótima trilogia, uma das melhores trilogias de sci-fi que eu já li. Então, recomendadíssimo, mas são livros muito densos. Então, é de se notar antes de começar a ler. Aí eu li um livro que, gente, assim, nem sei o que dizer, que é o Transorbital do Yoshino Yuki, disponível no Kindle Unlimited, então eu li ele no Kindle e dei, tipo, uma estrela, porque parece que o autor começou a escrever e disse, tipo, ah, não quero mais, e aí largou pela metade. Nem pela metade, não teve nenhum sentido, não entendi. É isso, não tenho nem o que dizer, porque eu não consegui nem entender sobre o que é a história. Tem, tipo, 10 páginas, talvez. Não tenho o que dizer sobre esse livro, gente, assim, tá no Kindle Unlimited, quem quiser ler, tá lá. E aí, o último livro, finalmente, desse vídeo que eu li em novembro foi Alchemized, da Stanley Yu. Demorei muito tempo, acho que eu comecei esse livro no começo de novembro, talvez, demorei o mês inteiro, ou no meio de outubro, enfim. Demorei. Teve uma época aí que eu parei o livro, mais ou menos na metade, por conta do trabalho, eu parei umas 3 semanas de ler. Então, apesar de ter mais de um mês lendo esse livro, eu fiquei um bom tempo sem ler. Mas, assim, incrível. Para quem não conhece, é um livro que foi uma fanfic de Harry Potter e aí foi reescrito para ficar original e trazer esse livro aqui. E é uma história de guerra, é uma história pesada. Eu esperava um pouco mais no quesito o pessoal se acabando de chorar o tempo inteiro e, nossa, me traumatizou. Não senti isso. Não chorei em nenhum momento. Algum momento deu até uma lacrimejada, mas não cheguei a chorar. Meu Deus, que pesado, não sei o quê. Tanto que eu esperava outra coisa do final. Mas, no geral, eu amei, gente. Eu dei 4,5 em favoritado para esse livro. Foi uma jornada, me apeguei muito aos personagens. E apesar de ser um livro gigantesco, eu ainda leria mais, sabe? Para ter mais desses personagens. E é realmente uma jornada. É inexplicável. Muito difícil se desligar completamente do mundo de Harry Potter. Eu consegui me desligar no quesito magia, no quesito funcionamento do mundo, ignorei totalmente isso. Mas os personagens em si, eu não conseguia me desligar da imagem que eu tenho deles, principalmente dos filmes. Então eu vi o Draco, a Hermione, a Gina, eu não conseguia tirar isso da minha mente, sabe? Só os personagens que realmente eram muito diferentes que eu consegui abstrair. Mas vamos lá, sobre o que fala esse livro. A gente vai ver uma guerra acontecendo, uma guerra entre necromantes, então pessoas que controlam os mortos e têm essa vida eterna, e o time assim do bem, as pessoas que têm o poder dado pelos deuses e que estão tentando proteger os outros então dessas mortes e de se tornarem necroservos. Tem muita coisa para se aprender sobre esse sistema de magia, principalmente aqui no começo do livro. É muita informação, mas você consegue pegar ao longo do livro, vai fazendo sentido, não se preocupem. E logo então esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte já vai mostrar então que o lado do bem perdeu a guerra. E a gente encontra essa personagem que é a Helena, presa em um tanque por muitos anos, um tanque que meio que deixa as pessoas suspensas para poderem ser transformadas em necroservos depois. E ela é resgatada, então, desse tanque e descobrem quem ela é. E ela não deveria estar ali. Ela fazia parte do grupo de resistência, que é a Chama Eterna. E se perguntam quem colocou ela ali, por que não tem nenhum registro. Ela simplesmente sumiu do mapa. E aí percebem também que, de alguma forma, a mente dela tá um emaranhado de caminhos. Como se fosse assim, a sua mente normalmente funciona como um caminho de ruas certinho. E o dela são várias ruas sem saídas e caminhos que dão em lugares que não deveriam dar. Alguém mexeu na memória dela. E por conta disso, o Morrow, que é tipo assim, o Voldemort, precisa saber o que está acontecendo na mente dela. E ele manda então ela para casa do Kane Farron, que é o nosso Draco, vamos dizer assim. E é o braço direito dele. E também um dos mais poderosos e que tem um poder de animancia para conseguir então tirar essas informações da mente dela. Ela vai ter que viver lá com ele por muito tempo, porque tem que ser aos poucos para que ela não morra. E aí começa a nossa história com todos os abusos sofridos por ela e ela tentando proteger dentro da própria mente uma informação que ela nem sabe o que é, porque ela não tem mais memória de nada, nem de quem ela é, nem do que aconteceu nessa guerra, nada, nada, nada. Basicamente, né, vou contar para vocês, aqui essa primeira parte é isso, ela na casa do Kane Farron, tudo que tá acontecendo, ele tentando tirar as memórias dela, todos os abusos, todos os sofrimentos. E aí aqui é quando algumas memórias voltam e a gente volta no tempo e vê toda a parte da guerra. E é a maior parte do livro. E aí aqui a gente volta para os dias atuais, vamos dizer assim. Então assim, gente,
É uma história que o tempo todo é sofrimento, o tempo todo é dor, é uma história de guerra. Não tem como dizer de outra forma. Tem momentos bons, mas a maioria é isso, tentando sobreviver à guerra, tentando salvar as pessoas, e é bem pesado, mas é incrível, é um dos melhores livros que eu já li realmente na vida. Eu tô obcecada com esse livro e foi tudo. O hype foi merecido, eu amei. E é isso, gente. Essas são todas as minhas leituras dos últimos 3 meses. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!